Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. É com imenso prazer, alegria e satisfação, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, receber aqui na nossa sala de debates, que é um espaço democrático e que tem recebido várias personalidades que vêm debater, né, temas relevantes para a advocacia, Juliana Monteiro e Jamil Chad, né, duas referências na área do jornalismo e que estão aí com essa obra que nos leva a pensar, né, o Brasil com amor, para além de ser um substantivo, quais são as dimensões, né, desse livro. Então, ambos são jornalistas e são pessoas que têm aí contribuído de maneira significativa, né, na resiliência e na resistência da defesa democrática e social de tantos temas caros para a sociedade brasileira e para a humanidade como um todo. Bom, eu tenho aqui inúmeras perguntas, mas o nosso tempo é curto, então eu vou direto ao ponto, né? Nasce de que inspiração essa obra? Eu acho que essa é uma curiosidade que todos nós temos, quando a gente se depara com ela. Nasceu por quê e como? Em que contexto? Começamos com Juliana. Ótimo. Olá. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, pelo espaço, é uma satisfação enorme para a gente estar aqui. Bom, eu e Jamil, a gente conversava já há um tempo, trocávamos impressões, angústias, nos nossos medos, enfim, a gente começou a conversar mais ou menos ali no momento mais duro da pandemia, e um dia Jamil fez uma proposta, falou, a gente tem que escrever alguma coisa juntos, e assim a gente começou a trocar cartas, a gente publicou inicialmente na revista Pessoa, que é uma revista portuguesa, e depois, no meio desse processo, apareceu a ideia da gente publicar essas cartas em livro. Na verdade, as cartas eram uma continuação das conversas que a gente já estava tendo, na verdade, já vinha tendo. E, bom, a gente fez bem fiéis à ideia da correspondência, então eu já mandava as cartas para o Jamil prontas, ele também já me mandava, me respondia as cartas prontas, a gente não participou da escritura um do outro, e é isso que vocês podem ver no livro. Muito bem. Jamil? Carlos, tem outro capítulo dessa história que, na verdade, foi o fato de que, no auge da pandemia, eu estou em Genebra, a Juliana está em Roma, Genebra é a sede da OMS, e durante a pandemia, claro, a minha cobertura da OMS era uma cobertura extremamente árida, números, ciência, alertas internacionais, etc. E, naquele momento, a Juliana já estava confinada no apartamento dela, com a família dela, na casa dela. E eu aprendi muito do que era o confinamento, do que era a angústia do confinamento, do que era aquela situação que era nova para todos nós, por conta dos textos que ela escrevia, que ela publicava. E foi dali também que a gente passou a conversar, foi dali que a gente passou a... Eu, na verdade, eu posso dizer, eu fazia mais perguntas do que dava qualquer tipo de opinião. E foi justamente dessas perguntas, dessa necessidade de diálogo, que a gente começou a trocar essas cartas. Essas cartas não são de certezas, não são cartas de receitas, não são cartas eu diria, com previsões sobre o que vai acontecer no futuro. São cartas, muitas de angústia, mas muitas de sonhos, de utopia, de busca de caminhos que, claro, aquele momento da pandemia nos exigia. Agora, esse não é um livro sobre pandemia, porque ele só começa na pandemia e, no fundo, ao longo de um ano, a gente vai trocando cartas, a pandemia vai se transformando em algo diferente e nós vamos assumindo, basicamente, cada um dos temas daquele mês. Não era ensaiado. Então, se naquele mês o tema era a guerra na Ucrânia, a troca de cartas era sobre a guerra na Ucrânia. Se aquele mês a questão era a democracia no Brasil, então a troca de cartas era sobre a democracia no Brasil. E, como disse a Juliana, não combinamos nada. Quando um escrevia, o outro rebatia, como, de fato, é a troca de cartas. Isso tudo para dizer, o diálogo é absolutamente fundamental. Eu acho que é um livro para escutar, não um livro tanto de
coisas a dizer, eu diria. Pois é, ele começa na pandemia, mas ele fala da guerra na Ucrânia, fake news, eleições no Brasil, fala de muitos temas. E eu acho que, pelo título do livro e o que ele consegue transversalizar, ele nos traz uma reflexão, pelo que eu pude ler, daquilo que podemos chamar assim de a crise de empatia na sociedade, né, mundial, né? Eu diria não só agora no Brasil, mas da humanidade como um todo, né? E aí, para além do livro, eu tenho algumas questões aqui que eu gostaria de aproveitar a oportunidade dos dois, que são duas figuras que marcam opinião para a sociedade brasileira. Eu queria ouvi-los sobre isso. A crise da chamada empatia, né? Onde é que nós erramos, né, na história e por que, né, chegamos nesse patamar civilizatório, né? Acho que temos talvez só 40 minutos. Acho que talvez a gente possa usar isso, a crise da empatia, como um fio condutor para todo o livro, sabe? A gente tem falado muito em ódio, e a gente tem que falar no ódio, porque, afinal de contas, o ódio é o afeto que nós temos cultivado com mais diligência entre nós, e, enfim, nós elegemos o ódio pelo voto direto, é o ódio que nos governa, então a gente tem que falar de ódio, mas eu tenho dito que antes do ódio tem um sentimento que possibilita que esse ódio circule tão livremente. Eu acho que é justamente a indiferença. Eu acho que para nós chegarmos a esse lugar onde estamos, com uma sociedade tão fracionada, tão polarizada, com uma dificuldade tão grande de se escutar, de conversar uns com os outros, a gente contou com uma dose muito grande de indiferença. E eu acho que talvez a nossa tentativa com as cartas seja um chamado ao afeto, no sentido de se afetar com as coisas. Eu acho que o que nós nos propomos enquanto a gente conversa e o convite que a gente faz para quem nos lê é um chamado ao afeto, no sentido de, tipo, nós temos que nos afetar, temos que nos implicar, temos que nos importar. A gente fala sobre se importar, sobre olhar para o outro como um semelhante desde a dedicatória do livro. Eu acho que talvez, quando o Jamil falou, né, que quando a gente conversava, ele perguntava mais. Eu não respondia, não, eu perguntava de volta. Eu acho que é isso que a gente continua fazendo, né, Jamil? Eu acho que a gente continua fazendo algumas perguntas que talvez sejam perguntas simples e banais e sem resposta ainda, mas eu acho que a gente tem que continuar perguntando como que nós podemos fazer para parar de cultivar afetos tão regressivos, afetos que não constroem nada, afetos que o único horizonte possível, né? Uma sociedade que cultiva afetos como ódio, como a indiferença, como a falta de empatia, o que ela pode produzir, né? E eu acho que talvez seja essa a nossa intenção. Ódio como resultado de tudo isso. Jamil, por favor. Carlos, dito isso que a Juliana colocou, tem um aspecto que a pandemia nos traz e que eu acho que é um ensinamento que a gente pode levar para outras áreas, meio ambiente, inclusive para a questão de direitos humanos, que é a questão da vacina. E aí um pouco dessa indiferença que a Juliana falou e da tua pergunta, talvez elas comecem a ser respondidas pelo seguinte: quando a gente fala de amor, não é o amor inocente, é justamente a capacidade de a gente cuidar do outro, até como um ato egoísta. Vou tentar explicar. Na pandemia, ficou muito claro que se nós quiséssemos frear a aparição de novas variantes do vírus, uma das estratégias era vacinar o maior número de pessoas possível. Essa era a grande estratégia. E aí vem uma coisa curiosa, porque se eu sou o poder, se eu sou o governante, eu vou ter de vacinar o meu inimigo para a minha família sobreviver. Então, não é que vai ser empatia só, vai ser também a sobrevivência. Uma estratégia de sobrevivência, né? Totalmente. Então, eu vou ter de vacinar a oposição, eu vou ter de vacinar meu adversário político, eu vou ter de vacinar os criminosos nas prisões, eu vou ter de vacinar todos para garantir
que justamente uma variante nova não apareça, uma variante que poderia ser mais letal e que acabaria até mesmo tirando a imunidade que aquela vacina que eu tomei primeiro, porque, afinal de contas, eu sou o governante, eu tomo primeiro. Não foi o nosso caso, a gente sabe disso. Bom, ninguém sabe se foi o nosso caso, daqui a 100 anos a gente vai descobrir. Mas, enfim, no nosso caso, eu vou tomar uma vacina e eu só tenho certeza que ela vai funcionar se eu der essa vacina para o meu adversário. Então, é muito forte isso. E se a gente for pensar nisso em outros aspectos, ele também vale no que se refere à segurança. Eu só vou garantir a minha segurança quando justamente algumas das regiões da minha cidade tiveram o quê? Direito a ter direitos. Aí sim, né? A gente vai mudar. Então, não é só a empatia por uma questão religiosa, por uma questão de ideologia, por uma questão, não, porque eles são bons e outros são maus. Não, inclusive por conta da sobrevivência. Porque eu acho que essa degradação civilizatória ela tem muito também, né, num campo de irracionalidade, e aí nós deixamos de lado questões elementares que vínhamos trabalhando até aqui, como a ciência, né? E dá lugar, então, a narrativas altamente destruidoras, sem menor racionalidade que chegue nesse ponto. Olha, o que nós estamos agora é tentando garantir que a civilização continue e que a gente possa seguir em frente mesmo com as nossas diferenças. Tem um outro tema aqui muito caro e que, no meu ponto de vista, tem um afetamento grande para dois grandes jornalistas que eu estou aqui diante. E eu particularmente, advogo para a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que é uma entidade que tem 108 anos de história. E a gente está agora falando do elementar na ABI, né? Ou seja, do direito à liberdade de imprensa, do direito à liberdade de expressão. Então, eu queria, mesmo a título de depoimento pessoal, dois jornalistas, né? Brasil com Amor, né? Na voz de dois jornalistas, é uma manifestação, é uma reivindicação pela liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E queria ouvi-los um pouco mais sobre esse estado da arte que nós estamos vivendo no Brasil, quanto a esse direito, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Juliana? Então, eu começo. Não, sim, com certeza. Primeiro, pegando a resposta anterior do Jamil para fazer um gancho para essa, durante a promoção do livro, é muito curioso como sempre que a gente fala de amor, a gente tem que se justificar. Explicar que não é um amor romântico, que não é ingênuo, que a gente não está sugerindo ciranda, que a gente não está sugerindo abraçar a árvore, como se o amor não fosse um sentimento em torno do qual nós deveríamos unir não só as nossas relações, mas também as políticas, né? Como se não fosse uma maneira de se mover e de habitar o mundo, uma maneira legítima, uma maneira difícil, um grande desafio para a gente. No prefácio do livro, o Renato Janine Ribeiro, que faz um texto belíssimo, ele cita uma antropóloga americana que teria datado a origem da humanidade, no sentido figurado, obviamente, não no sentido científico, do primeiro osso humano que se recuperou de uma fratura. Porque essa pessoa que teve o osso fraturado e que se recuperou depois precisou de alguém que cuidasse dela, que a amparasse, que a ajudasse, enquanto esse osso estava sendo recuperado. Então, ele data o início do ser humano, ela data a partir do momento que um ser humano cuidou do outro, ajudou o outro. Bom, no processo de promoção do livro, eu passei por uma experiência que me deixou algumas questões, que foi, quando eu sugeri que o nosso desafio não terminaria e não termina, né, agora domingo, na eleição, mesmo que nós saímos vencedores nesse primeiro turno, que nosso desafio vai para além da eleição, porque nós temos um país para reconciliar, um país para reconstruir, e nós temos o de lá que deve sair perdedor nessa eleição, se as pesquisas se confirmarem, cerca de 50 milhões de pessoas. Eu estava defendendo que a gente vai ter que parar, olhar para essas pessoas, voltar a conversar, compactuar de novo, né? Repactuar o inadmissível, né? O que é admissível, o que não é admissível.
É preciso que a gente faça isso, né? E isso, lógico, vai vir com justiça, vai vir com julgamento e condenação de todos que cometeram crimes. Não existe reconciliação sem esse pacto do que é inadmissível, e para isso a gente precisa de julgar e condenar quem cometeu crimes. Mas eu recebi uma reação que eu posso chamar de uma reação de ódio e de machismo, principalmente, muito forte. De gente que falava, não, essa aí já vota no Bolsonaro, não tem papo com fascista, quem ainda vota no Bolsonaro é fascista, 50 milhões de fascistas. E eu fiquei me perguntando, né, assim, por melhor que sejam as nossas intenções, inclusive isso está numa das cartas do livro, né, Adorno diz isso, né, que nem anistiados pelas mais nobres intenções, nós podemos nos tornar reprodutores do ódio. E eu fiquei pensando sobre isso, de como é muito mais fácil odiar do que falar de amor. Porque se você simplesmente para na frente da sua tela do computador ou do celular para odiar, você pode passar a crise inteira, como nós estamos passando assim, odiando o ódio, e sem construir nada. E ao passo que quando você fala de amor, você recebe inclusive críticas dos seus aliados de trincheira. Então, assim, é realmente um grande desafio falar de amor nesses tempos. Agora, enquanto a gente escrevia o livro, o Jamil foi vítima, enfim, eu acho que ele pode contar melhor do que eu sobre o que ele passou. Durante o livro? As ameaças que você recebeu. Não, Carlos, primeiro em relação à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, a gente precisa entender, eu fui alvo de ameaça de morte, como a Juliana citou, isso durante o livro, então tem um capítulo que a gente estava no meio daquilo, né, Juliana, e aquele capítulo acabou, aquela troca de cartas acabou sendo bastante, eu diria, dura, né, porque era no calor daquele momento de você ser ameaçado. Agora, eu sempre considerei, e eu acho que isso vale para qualquer um dos profissionais de imprensa, o alvo não sou eu não sou o alvo. Eu posso estar sendo atacado, mas a vítima é a sociedade brasileira, é a democracia. Pelo seguinte, o ataque não é porque eu visto verde, porque eu escrevo isso, porque eu escrevo aquilo. É porque eu sirvo de pequeno, mas um dos controles do poder. E é isso que é inadmissível para essas pessoas que justamente partem para o ataque. É controlar, é fiscalizar, é monitorar o que é feito com o nosso mandato que a gente deu como uma democracia, o voto, com os nossos recursos em termos de impostos e, claro, com a legitimidade daquele sistema. Eu digo, eu não sei quem vai ser o próximo presidente, mas no dia 1 de janeiro eu sei o que eu vou fazer, que é voltar a controlar, a fiscalizar, a exigir, a questionar. Ou seja, eu não faço parte de nenhum governo, eu faço parte de uma estrutura que é, basicamente, uma das infraestruturas da democracia, que é a imprensa. Então, a liberdade de imprensa ela não é fundamental para o jornalista, ela é fundamental para a sociedade. A gente até tem que tirar isso do campo do jornalismo e levar para a sociedade, explicar que essa liberdade é fundamental para o eleitor, não só para o jornalista. Claro, pode dizer, puxa, mas coitado, foi alvo de ou a jornalista X foi atacada pelo Bolsonaro. Ok, mas a principal vítima não somos nós, é a sociedade. Então, esse é um primeiro aspecto. Agora, um outro aspecto que também é alvo de muito debate aqui na ONU, por exemplo, está sendo alvo de muito debate, que é a liberdade de expressão. Tem ou não tem limite? Claro que tem, né? E a gente pode dizer que o ódio é uma dessas fronteiras. A disseminação do ódio é uma dessas fronteiras. A desinformação é outra dessas fronteiras. A calúnia ou qualquer outro tipo de ataque também pode ser outro tipo de fronteira. Agora, isso tudo, obviamente, precisa passar pela justiça e não, obviamente, pelas redes sociais que vão definir o que é liberdade ou o que não é liberdade. Para isso, nós temos vocês da OAB.
Pois é, a gente vive um momento assim, um pouco com essa sensação, né? Ao mesmo tempo ter que falar o óbvio, mas também buscar alternativas, ou seja, o que nós apresentamos como alternativa a essa narrativa do ódio, a essa disseminação, e aí o Juliana pontua muito bem, de lado a lado, né, de uma trajetória que para todos nós não interessa enquanto democracia, enquanto Estado de Direito, né? Quando eu perguntei, bom, falar o óbvio é dizer a liberdade de expressão é um direito humano e a liberdade de imprensa é a realização dele por uma necessidade institucional da democracia, e é isso que você aponta, Jamil. Hoje, né, eu lendo aqui e tentando entender a nossa lógica no momento que nós estamos vivendo, eu lembro de uma frase do Norberto Bobbio, em 1967, salvo engano, num congresso em Paris, que ele disse assim: direitos humanos, para que fundamentá-los? Precisamos garanti-los. Isso gerou uma crise profunda no campo da filosofia do direito, porque a gente sabe do sentido dialético dos direitos humanos, né? Mas hoje, isso que você coloca, Jamil, sobre, bom, esse direito é absoluto, né? A liberdade de expressão é um direito absoluto. Ora, a garantia dele passa por aquela ponderação que a Juliana traz em cima daquilo que para todos nós interessa, ou seja, uma sociedade pacificada sobre valores, com voz, mas também ponderando essa coisa irracional e ilimitada que acaba tendo o ódio como ferramenta, né? Bom, apenas um desabafo. Posso só completar, porque isso é algo fundamental. Aqui na ONU, o que o governo brasileiro tem feito é justamente encampado como uma das bandeiras a liberdade de expressão. Mas fala, não, como assim? Se ataca sempre o jornalismo, se ataca sempre os jornalistas. Sim, mas ao falar que a liberdade de expressão é absoluta, ele também abre a porta para que a desinformação seja absoluta, para que o ódio também seja absoluto, e que nada mereça parar isso. E aí nós temos um presidente que diz, como a Juliana bem coloca, que a liberdade está acima da vida. Não, mas qual liberdade? A de propagar o ódio? A de mentir? Não, essa liberdade não está acima de tudo. Essa liberdade, que é o sequestro do termo liberdade de expressão, essa liberdade é inadmissível, obviamente. E só uma observação também, eu acho que a gente fala e discute pouco sobre o crime de você disseminar desinformação e mentira para alcançar poder político. Isso é um crime grave e a gente fala pouco, a gente questiona pouco, a gente pergunta pouco e trata como se fosse, mas quantas vezes eu já recebi fake news cuja a pessoa ela publica uma fake news e escreve: estou só repassando. Recebi, estou só repassando. A pessoa que está só repassando, ok, mas existe alguém que faz aquela mentira, que faz aquele meme, que faz aquela notícia, que grava aquele vídeo com intenção maliciosa de atentar contra a democracia e contra o direito à informação das pessoas. Assim, isso é um crime e ele tem que passar a ser punido, a ser coibido, porque ele destrói as democracias, né? Porque você acabou antecipando a minha próxima questão, que eu separei aqui, que é um parágrafo único, Jamil, no artigo 19, né, da Declaração, em que a gente fala de direito à informação, mas aí como lidar, e aí você já trouxe aqui a sua compreensão, Juliana, como lidar, né, com essa estratégia da desinformação, ou seja, o impacto disso na sociedade, né? Não só no Brasil, mas também no mundo. Isso se iniciou com uma estratégia eleitoral e hoje a gente é obrigado a todo tempo contrastar fontes e informações para ter um mínimo de segurança para exercer a cidadania em relação ao artigo 19. E aí eu queria passar a bola para o Jamil, então. E aí, vamos pensar num parágrafo único do artigo 19? Em que sentido? Em que norte? Não, é um novo pacto que é necessário, né? Eu, em 2019, antes da pandemia, fui entrevistar o Tim Berners-Lee, que é o criador da WWW, né? Basicamente, o cara que mudou as nossas vidas, né? O inglês que morava aqui em Genebra
e no CERN, aqui no Centro de Estudos de Física, cria essa estrutura que ele tinha como ideia mandar mensagens para outros cientistas e conectar o mundo. E, Carlos, ele estava em depressão em 2019, porque aquele instrumento que ele criou, que era e é poderosíssimo, ele descobriu que sem regras e sem um pacto, ele também poderia ser destrutivo, né? Então, a grande preocupação dele era de que a internet passasse para um novo patamar, com algum tipo de novo pacto entre empresas, governos, sociedade, etc. Claro, um plano quase mirabolante, se a gente for pensar no que isso significaria. O problema é que é real o dilema hoje. O dilema é real, e ele coloca esse dilema, não ele, digo, a situação coloca um dilema real às democracias. Então, vamos lá. Então, controlar a internet. Não, controlar a internet como faz a China? Não aceito. Controlar a internet como faz o Irã? Não, também não aceito. E controlar a internet como faz a Venezuela? Não, tampouco aceito. Então, tá. Então, esse modelo não vai dar certo. Qual o outro modelo? É você, então, permitir tudo o tempo todo? A gente já viu o que acontece. A gente, nas cartas, dando até um spoiler, para quem não leu ainda, a situação que eu tento descrever numa delas é a seguinte: a capacidade dos algoritmos, etc., de prever o que você vai fazer nas próximas, o teu comportamento, né? Para quê? Para vender. Vamos ser claros aqui. É para vender, né? Então, eu procurei 3 vezes nas últimas semanas a palavra mesa. Então, a gente sabe que, a partir de agora, você vai ter publicidades sobre 1000 tipos de mesa na tua... Ok, para que isso? Justamente para você comprar. Ponto, não tem questão. Agora, se isso é possível, o que eles pensaram? Bom, então também eu posso direcionar essa pessoa em termos políticos, em termos ideológicos. Eu também posso conduzir essa consciência a um voto que eu gostaria que fosse. Aí eu pergunto, inclusive, para a Juliana, será que nós não fomos hackeados? Porque a democracia prevê o voto consciente. E se o nosso voto não é mais consciente? E se, de alguma forma, a gente entra numa bolha e essa bolha nos conduz justamente a pensar que a realidade era aquela, quando não é? Então, também algo vai precisar... De alguma forma, a democracia, óbvio, não estava preparada para isso. E, de alguma forma, a gente vai ter de lidar com isso. Então, se é um novo artigo 19, eu não sei, confesso que eu não sei como... Parágrafo único. Parágrafo único, mas vai ser grande esse parágrafo único, hein? Nossa. Porque desmontar essa estrutura hoje é talvez um dos grandes desafios da democracia. Ou como conviver, como fazer a democracia conviver justamente com essa nova tecnologia. E é a deixa que você me dá agora para uma questão que eu não poderia deixar de trazer, até porque vamos para os nossos últimos 10 minutos aqui, que é a notícia que amanhecemos hoje na Itália. Ou seja, saindo um pouco do Brasil e discutindo as democracias pelo mundo, a gente tem na Itália, a terceira maior economia da União Europeia, Giorgia Meloni, né, aí sendo proclamada, né, para ser a primeira-ministra da Itália a partir de um partido, né, Partido Irmãos da Itália, né, da extrema-direita, chamado pós-fascismo, né? Partido pós-fascismo. Juliana, você que está em Roma, essa pergunta começa a ser respondida por você. As democracias pelo mundo, o que é isso? Não teremos direito a respirar? É isso mesmo? Bom, para mim é uma grande frustração que a primeira premier italiana seja uma representante da extrema-direita, né? Assim, com muita frustração que eu recebo essa notícia. Mas o que eu posso dizer é que é isso, a cadela do fascismo está mesmo sempre no cio, né? E no caso aqui na Itália,
Bom, eu sempre erro essas previsões terríveis. Eu não achei, eu só fui acreditar que a Meloni podia sair vencedora muito recentemente. Até porque eu passei 3 meses no Brasil, não acreditava que a Itália fosse votar como votou, enfim, e aqui estamos. Mas é isso, ela conseguiu capitalizar com esse sentimento pós-pandemia e agora com a guerra na Ucrânia e com medo dos italianos, principalmente, e com a insatisfação, né, com a inflação, com a questão do gás, com a questão da imigração, que é sempre um tema aqui na Itália. E foi isso, ela conseguiu reunir, conseguiu capitalizar com a insatisfação e com medo dos italianos nesse momento, conseguindo uma votação muito expressiva, que eu acho que deixa todos nós muito apreensivos, né? Não só na Europa, como no mundo todo, porque a gente está falando de um país que, apesar de pequeno e tal, mas a Itália é um país importante dentro do bloco e culturalmente importante para o mundo inteiro. Então, assim, vamos ver o que esperar, mas assim, eu não imaginei que nessa minha temporada italiana eu fosse ver um governo ainda mais radicalizado e ainda mais ainda mais extremista do que o do Salvini, que era o governo que estava quando eu cheguei na Itália. Eu não imaginava e aqui estamos. Bom, eu perguntaria ao Jamil que carta você escreveria nesse momento para Juliana, perguntando o que aconteceu em Roma. Jamil, as democracias e o partido pós-fascista, né, de extrema-direita chegando ao poder na Itália. Olha, vamos colocar num contexto aí dos últimos meses. Marine Le Pen chegou no segundo turno e teve 13 milhões de votos entre os franceses e foi a melhor votação da extrema-direita francesa na história. Na Suécia, chegaram muito perto. Agora, na Itália, chegaram ao poder. Não é um fenômeno isolado italiano, não é um problema apenas da falta de liderança na Itália. Agora, o que é que está acontecendo com a extrema-direita? Isso a gente precisa identificar rapidamente, porque eu tenho ouvido muita gente, inclusive, dizer, não, mas esse não é a extrema-direita, mas eles são só uma direita, etc. Não, o que foi feito, e foi feito na França com muito sucesso, e agora foi feito na Itália com total sucesso, foi o seguinte: vamos pegar aquele nosso plano de governo e aqueles nossos lemas principais, vamos deixar eles na gaveta durante a campanha. Então, em vez de falar de imigração, islamismo, em vez de falar de todos os temas tão espinhosos e que nos colocam uma medalha de xenófobos, vamos deixar esses temas de lado, vamos falar do preço da energia, do preço da gasolina, do poder de compra do italiano, do francês, e vamos mostrar que nós somos o partido de todos os italianos, de todos os franceses. O que aconteceu? Funcionou. Funcionou porque, ao mudar o discurso, o que eles conseguiram foi ampliar a base eleitoral. E aí não ficou só naqueles mais duros, radicais, etc. Todo mundo que estava insatisfeito com qualquer outro tipo de resposta, falou, bom, então está aqui meu voto. Isso foi feito na França com sucesso, agora foi feito na Itália. Agora, o mais curioso disso tudo é que, assim que a eleição terminou e que ela declarou vitória, choveu de parabenizações daqueles partidos mais extremistas da Europa. Aí você fala, calma aí, então está valendo ainda a aliança, está valendo ainda a extrema? Claro que está valendo. Isso foi uma estratégia eleitoral, isso foi uma estratégia, como a gente já viu em outros países, de você reduzir o teu tom, reduzir ou pelo menos sintonizar de uma outra forma para garantir um maior número de votos. Agora a gente vai descobrir se a Meloni é a Meloni da campanha ou se ela é a Meloni da extrema-direita. Eu tenho minha suspeita. Vale lembrar que o Eduardo Bolsonaro, na segunda-feira, assim que a vitória foi declarada, ele colocou nas redes sociais dele um discurso da Meloni, não falando do preço da gasolina. Ele colocou nas redes sociais
um discurso da Meloni falando que ela é contra o lobby LGBT, que ela é contra a imigração, que ela é contra isso, ela é a favor da família natural. Ou seja, ele mesmo retomando todos os temas e falando, era disso que a gente estava falando. Então, muito cuidado quando a gente for caminhar nessa rota da normalização da extrema-direita. Bom, muito bom. Eu queria fazer só um comentário em relação ao que o Jamil falou, que é isso, né? A extrema-direita tem essa estratégia eleitoral de suavizar um pouco alguns temas para aumentar a sua base e assim levar as eleições. E eu tenho um certo ressentimento com a esquerda no poder, que eu acho que faz um movimento um pouco oposto. A gente deixa, quando estamos no poder, deixamos de discutir e levantar e defender as nossas pautas históricas em prol de uma certa governabilidade ou da próxima eleição que já está chegando. E aí, governo após governo de esquerda, nós não avançamos em debates importantes. Se a gente for levar para o Brasil, a gente não avança no debate em relação ao aborto, a gente não avança no debate em relação à regulamentação da mídia, a gente não avança em relação ao debate das fake news, a gente não avança no debate em relação às nossas pautas. E aí a sociedade fica nessa coisa meio, nesse não debate e nessa polarização rasa, que você é a favor da família ou a favor da ideologia de gênero? Uma coisa que não existe. E a gente trava o debate em torcidas organizadas que impedem que a sociedade se construa e caminhe, e que a gente suba degraus civilizatórios, enfim. Só essa ressalva que eu sou bem decepcionada com... Essa governabilidade que você sinaliza, ela tem que ter realmente um compromisso com a transformação, com a mudança, porque, senão, reduzimos tudo a uma disputa de narrativas e, como é isso, ficamos descendo degraus civilizatórios. Olha, estamos no fim. Eu queria deixar aqui, então, para vocês dois falarem um pouquinho do livro, de maneira... como a gente chama na nossa área, em considerações finais, né? Que é aquele ato de fechamento. Então, em considerações finais, Jamil, Juliana, trazer aqui aquilo que o livro significa e também, se quiser, dar dicas aí aonde encontrá-lo, como encontrá-lo, aonde está sendo lançado nas próximas semanas, para que a população e os advogados e advogadas possam estar participando. Começamos com Juliana? Pode ser. Bom, a gente está lançando o livro em Lisboa, aqui, para quem estiver por perto, no dia 13 de outubro. 13, acho que é o segundo lançamento que a gente faz no dia 13, na Livraria da Travessa. O livro pode ser comprado, ele tem a versão online e a versão impressa. Então, eu acho que já pode ser encontrado na maior parte das livrarias brasileiras e também na Amazon, no site da Editora Autêntica, que foi quem generosamente fez um trabalho lindo com esse livro para a gente, um presente. E é isso. Eu vou deixar aqui uma poesia que eu tenho falado, que sempre me lembra muito quando eu estou falando do livro. É a poesia de uma poeta chamada Adriane Garcia. O nome da poesia é Cuidar, ela é curtinha. Ela fala assim, não tenho falado dessa tristeza que assola a terra, porque tenho medo que a semente que eu plantei escute, e ao que nasce é preciso dar alguma esperança. Obrigado, Juliana. Muitíssimo obrigado. Jamil? Olha, é difícil falar depois da Juliana, muito mais que no poema desse. Eu só diria que o livro... Pode cantar, se quiser. Não vai. Pode tocar. Pode tocar. O pessoal vai desligar agora, entendeu? Não tem como. Tá bom, então tá bom. Não, olha, eu acho que o livro ele tem como objetivo mostrar que o amor tem um papel político. Que essa é a questão central. E o amor traduzido em política é direitos humanos, né? É o conceito de direitos humanos. Não é vamos cantar, já que você falou, cantar John Lennon, acabaram as fronteiras, não é nada disso. É absolutamente fazer dessa relação algo que não seja apenas
de duas pessoas, de uma família, de amigos. É um projeto político. Não é uma ideologia, a gente já tem bastante. Não é uma nova religião, a gente já tem ainda mais do que suficiente. É justamente transformar isso em política pública. Mas isso é subversivo, é revolucionário, tira alguns dos pilares do lugar. Então, é complicado, obviamente. Por isso que, como diz a Juliana, é mais fácil ficar no sofá odiando, né? Amar exige construção, e a construção dá muito mais trabalho do que odiar. Só que não tem alternativa. É isso que me diz, quem estiver assistindo, me diz se vocês conhecem algum governo que dá certo. Dá certo significa não dá certo para o governante, mas para a sua população, um governo que dá certo odiando. Não existe, né? Então, é o amor como política pública, mas insisto, e eu convido a ler o livro, porque ali não tem nada de utopia e nem de ciranda, e nem de abraçar a árvore. São políticas públicas que a gente propõe. Tem a frase de um amigo meu, que talvez seja pertinente para todos os advogados e membros da OAB que escutam a gente agora, sobre os direitos humanos, que ele diz que os direitos humanos não são apenas importantes para garantir a humanidade de quem infringe a lei, mas principalmente para manter a humanidade de quem aplica a lei. Eu acho isso um ensinamento importante. Muito bom, ao Brasil com amor. Juliana Monteiro, Jamil Chad, muito obrigado, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, todo o sistema OAB. A gente agradece muito o que está no livro e o que foi debatido aqui. E desejo sucesso para os dois, de Roma, Genebra e para o mundo, né? Pensando o amor como um substantivo, né? Para além das fronteiras, né? Que a gente deve considerar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.